Amém. Graça e paz, amados líderes de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos de novo. Amém? Nesse lugar abençoado, quer dizer, mais uma vez, como sempre disse, é uma honra estar aqui na nossa sede. Nosso coração se enche de alegria por partilhar da unção desse altar. Glória a Deus. Então, amados e amadas, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Vamos falar agora da terceira sessão, os desafios da liderança. Glória a Deus. Os desafios da liderança. Todos nós poderíamos ministrar essa palavra. Cada um que está sentado aí também poderia ministrar essa palavra de desafio, de liderança, porque é uma lida nossa, do nosso dia a dia. Enquanto você vai procurando aí Josué, capítulo 1, no verso 9. Vamos fazer agora aqui uma organização sobre esse tema. Desafio vem da palavra, de duas palavras, desafiar. Desafiar. E quando se fala em desafiar alguma coisa, nós pensamos nos metais, na faca, no machado, em materiais cortantes, em materiais de estrutura, de metal e cortante. E essa palavra desafiar está se falando de algo que já era afiado, de um instrumento que já era utilizado para corte. Consequentemente, com o passar do uso, ele pode se desafiar. E também desafiar tem a ver com desafios. Amém? Que é o tema que nós estamos abordando. O desafiar, amados, tem a ver com deixar de ser afiado. Então, quanto mais possibilidades nós temos de liderar, quanto mais nós formos exercer a liderança, nós vamos passar por desafios. O desafiar, ele pode acontecer e ele vai acontecer. O instrumento que somos nós, utilizados pelo Senhor, a palavra do Senhor nos compara como flechas. A Bíblia diz que aqueles filhos, aqueles filhos que o arqueiro teve jovem, eles são como flechas. Os filhos primogênitos, os muitos filhos, eles são como flechas na mão do arqueiro. E muitas vezes nós ouvimos alguém falar para nós ou sobre nós: você é uma flecha, você vai ser lançado. Então nós comparamos com o instrumento. Então, quanto mais trabalharmos na liderança, nós podemos desafiar, podemos perder algumas estruturas com o passar do tempo. Nós sabemos que os metais, eles perdem material. O ouro perde material, a prata perde material. Então, há uma necessidade de vencer esse desafio, de vencer, de se aprimorar, de colocar a nossa vida como flecha diante do Senhor, diante de uma capacitação como essa, diante de um estudo como esse, para nos afiarmos novamente. Glória a Deus. Ainda bem que o Senhor nos reuniu nessa noite, através da liderança da nossa sede, do pastor Marcos, da pastora Severina, para que o nosso instrumento, que somos nós, também possa ser afiado constantemente. Glória a Deus. Esse é um dos segredos daqueles que vencem, é ser afiados. Então, às vezes, a nossa flecha vai estar com a pontinha quebrada, desestruturada. Às vezes, pode sim acontecer tropeços e causas, e nós sermos lançados em uma estrutura que, às vezes, nós podemos triscar e nos ferir. Mas temos sempre a oportunidade de vencer os desafios através da oração, através da palavra de Deus, através de ajuntamentos como esse, para sermos afiados. Glória a Deus. Então, nós vamos vencer nesse desafio. A palavra do Senhor diz no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem se espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Então, os
Os desafios, eles vêm por causa da nossa insistência em querer servir. E é um privilégio servir ao Senhor. Glória a Deus. Como o pastor Marcos falou, é verdade. Bem-aventurados sois vós, somos nós, que decidimos ser voluntários do reino e atender ao chamado que o Senhor nos fez. Amém? Então, amados, a palavra do Senhor aqui fala a Josué. Porque Deus... Eita, eu não enxergo. Lá vai. Está pequeno. Então, amados, tudo que foi feito por uma finalidade tem que funcionar. E tem que funcionar bem. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco também sobre temperamentos. E eu e meu esposo, nós temos temperamentos diferentes. E eu sempre digo para ele, meu bem, o instrumento, ele tem a finalidade de tocar um acorde, de tocar uma música. Essa janela, essa porta tem uma finalidade de funcionar e funcionar bem. Então, nós fomos feitos como uma flecha e o Senhor nos capacita para exercer a função de alvo. E nós vamos funcionar bem. E no livro de Josué, logo no capítulo 1, quando o Senhor fala no versículo 9 a ele diz, te esforça, tem bom ânimo. Glória a Deus. E essa é uma expectativa nossa, ouvir o Senhor. Eu coloquei aqui como o primeiro desafio de uma liderança, é esse, crer que o Senhor nos enviou. Crer nessa palavra que ele disse a Josué. Não te ordenei ser forte. Glória a Deus. É uma necessidade nossa. Embora tenhamos os nossos dias de fragilidade, de fraqueza, mas nós precisamos estar fortalecidos. Porque esse desafio de fortaleza no Senhor é o primeiro desafio da liderança que eu quero falar nessa noite com vocês. Porque um líder, quando ele está fortalecido, recebendo do alto, do Senhor, ele tem todas as possibilidades de se reajustar, de se reconfigurar, de entrar em conexões espirituais que o levem ao alvo que o Senhor fez. Amém? E é nos dias de maior quebrantamento, de maiores dores, que o Senhor nos ouve. Glória a Deus. Então, nós vamos vencer todos os desafios que nós aceitarmos pelo reino, para o reino, por ocasião da vontade de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, lá no capítulo 14, nessa carta paulina, quando ele escreveu, ele orientava a igreja a ser uma diante da diversidade dos dons. Porque eram os dons que faziam movimentar a igreja. Amados, e o segundo desafio que eu quero falar convosco é sobre os relacionamentos interpessoais. É um segundo desafio. Primeiro, esse relacionamento com o Senhor, de confiar que Ele nos levantou, que Ele nos forjou, que Ele nos fez, que Ele nos prepara, que Ele nos envia, que Ele é tudo para nós. E o segundo, em liderança, é o relacionamento com as pessoas. Quando nós vemos a cruz, nós sabemos que ela tem duas direções, a horizontal e a vertical. A horizontal e a vertical. E esse relacionamento da cruz tem a ver com o homem e com Deus. Então, não existe como nós prosperarmos como líderes se nós não melhorarmos continuamente os nossos relacionamentos. Não existe como nos relacionarmos com o Senhor se o nosso relacionamento com o nosso irmão, os nossos liderados não estiverem equiparados, protegidos. Glória a Deus, direcionados. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a igreja em Corinto, ele diz, olha, eu escrevo a vocês para que vocês se juntem, para que vocês se organizem. Portanto, Deus não é o Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Então, o Senhor vai nos ensinar a vivermos em comunidade, líderes, discípulos, em comunidade de fé, com um grupo
tipos de pessoas compreendendo o coração, ganhando o coração uns dos outros. E nós temos que confiar, porque foi o Senhor que nos levantou para essa causa. É o Senhor que nos levanta para esse propósito. E mesmo que nós tenhamos as nossas debilidades pessoais, por conta da nossa personalidade, por conta do nosso temperamento, por conta dos lugares em que nós fomos gerados, o Senhor, mesmo assim, se nós permitirmos, Ele fará uma obra poderosa em nós, por nós e através de nós. Aleluia, o Senhor tem algo poderoso para as nossas vidas. O Senhor tem algo poderoso para fazer através da nossa vida ainda, além do que Ele já fez. Não acabou, o Senhor ainda quer fazer mais. Nós não podemos ficar amarrados, presos, só ao fato do que já passou. Nós temos que levantar a cabeça e trabalhar os relacionamentos para que a nossa vida se engaje no propósito que o Senhor escolheu para nós. Glória a Deus. Amados, e os irmãos lá em Corinto, eles estavam fazendo muitas guerras e muitas brigas por causa do dom do Espírito, que é uma coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que todos tinham, e aí o apóstolo Paulo orientava: façam assim, se comportem dessa maneira, sejam um. Então, a primeira noção daquelas pessoas que vão visitar a nossa célula, que vão participar da nossa célula, tem que ser essa: meu filho, minha filha, você chegou agora, você é bem-vindo, o Senhor ama a sua vida, nós também amamos a sua vida, mas nós vivemos em um século, e o mundo inteiro ele é organizado, esse século é organizado de maneira diferente dos princípios da palavra de Deus. E às vezes aqueles comportamentos, aquelas dificuldades que as pessoas chegam na célula são as mesmas que nós também tínhamos, ou que às vezes ainda temos um pouquinho. Então, quando nós oramos para que as nossas células recebam visitantes, quando nós oramos para que as nossas células sejam células que se multipliquem, nós estamos orando de maneira a dizer: Senhor, manda vidas para cá. E elas vão vir como nós chegamos, de maneira, com condições difíceis. E isso não é uma questão que vai nos fazer desanimar. Isso é uma possibilidade que vai nos fazer colocar em prática o Evangelho do Senhor. Estudar a palavra, estudar questões de estudo sobre mente, sobre cognição, para que nós venhamos nos vencer também. Glória a Deus. Nós viemos estar diante desses desafios como obreiros preparados. Glória a Deus. Mas o meu testemunho pessoal, assim, de família, é que a família da minha mãe, ela tem muita questão de baixa hormonal. Então, existem muitos problemas de depressão, de ansiedade. E até na minha casa mesmo, com a minha família. Imagina a transformação que ocorre, que acontece, quando acontece como aquele homem de Gadara, que era possesso de demônios, que o Senhor mandou ele voltar para a casa dele. Imagina uma pessoa que visita as nossas células de maneira, vivendo uma vida totalmente fora do contexto da vontade do Senhor, cheio de angústia, cheio de dores, e quando nós como igreja estamos ali nos preparando para acolher, para compreender fisiologicamente, ou buscar entender as dificuldades espirituais, as dificuldades emocionais daquela pessoa, e quando nós nos sentimos desafiados, nós também buscarmos no Senhor, buscarmos na saúde uma maneira de nos consolidar com aquela pessoa e ela viver uma possibilidade de uma vida que ela está perdendo. Que glória, meus amados. E na célula tudo isso é possível. Aqui no nosso dia a dia, só o que nós vemos, pessoas que nós recebemos de todas as maneiras e Deus fazendo uma grande obra. Glória a Deus. Mas às vezes as pessoas falam assim: aqui não tem ninguém aqui, eu tenho medo de liderar uma célula, eu tenho medo dos desafios da liderança, eu tenho medo, eu não quero, porque vai me causar dano, pode me causar tristeza, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar, eu não fui feito para isso.
Eu quero te dizer nessa noite aquilo que o Senhor disse a Josué: tem bom ânimo, tem força. O Senhor é conosco, o Senhor está aqui para nos guiar, glória a Deus, para nos dar direção, para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E ser líder não é fácil. Quando nós vemos essa palavra de Josué, a gente se anima, mas ao mesmo tempo volta para si e diz: Senhor, mas não é fácil liderar. Existem desafios na minha liderança pessoal. Eu me conheço, eu estou me conhecendo e realmente não é fácil. Liderar é uma capacidade de influenciar pessoas. Influenciar. Você vê uma criança na escola, quando ele é um líder, se ele for uma criança boa, se ele for uma criança cristã, não demora muito, os coleguinhas dele vão ali na igreja que ele congrega, os coleguinhas dele vão participar de alguma coisa ou fazer coisas boas. Mas se ele for um líder ruim, os colegas vão seguir, porque a finalidade do líder é levar e influenciar. E se tem tantas pessoas influenciando de maneira negativa a sociedade, as crianças, os jovens, então por que você, que é um escolhido, que é uma escolhida, porque nós não podemos influenciar de maneira mais forte e constante para o reino de Deus? Nós temos que permanecer nesse propósito, influenciar, mas não é fácil. É necessário ter qualidades espirituais. E Josué, ele tinha qualidades espirituais. Josué, ele era uma pessoa irrepreensível, que era servo de Moisés. E essa condição dele de ser irrepreensível, ela se cumpre naquilo que nós aprendemos na visão celular, que eu só posso discipular quando eu for discipulado, que eu tenho que ter uma vida de obediência para que eu ensine as pessoas a obedecer. Então, todos esses processos de liderança, eles requerem de nós, cada dia, nos aprofundar. Quando eu lia sobre Josué, eu vi que o primeiro desafio, antes de conquistar a terra prometida, era atravessar o Jordão. Então, foi preciso que Josué, ele se organizasse para atravessar o Jordão. E existem desafios na liderança das células que nós vamos ter que atravessar o Jordão. E o Jordão fala de muitas águas. E muitas águas, e muitas águas. E essas águas também elas podem ser comparadas ao nosso interior. E do vosso interior fluirão rios de água viva. Mas às vezes na nossa caminhada, essas águas, elas podem nos afogar, os medos, as dificuldades. E Josué, por ser um líder de excelência, que já tinha princípios morais, princípios espirituais, ele começou a estabelecer os seus alvos de conquista. E esses alvos, o primeiro era atravessar o Jordão. Enquanto eu li, eu dizia: Senhor, é preciso nós atravessarmos o nosso Jordão para que a gente venha conquistar a terra prometida. É preciso nós vencermos muitas dificuldades pessoais, porque na maioria das vezes são as nossas dificuldades pessoais que nos fazem paralisar, desafiar, ficar sem a ponta da nossa lança, sem a ponta do instrumento. Mas como nós somos feitos de uma matéria viva por um Deus vivo, Ele nos criou para que a nossa vida seja afiada constantemente. E aqui vai ser uma oportunidade muito grande para nós atravessarmos o Jordão e continuarmos avançando nas células, avançando nas conquistas, vencendo a nós mesmos e ajudando as pessoas que chegarem também a ser alcançadas pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Josué ele liderava no mínimo 2 milhões de pessoas. Josué liderava 2 milhões de corações. E nós sabemos que quando fala de coração, fala também de entendimento. E eram pessoas com entendimentos diferentes, em circunstâncias diferentes, de famílias diferentes, de origens diferentes, assim como nós também temos que lidar nas nossas células, no nosso ministério.
com pessoas que tiveram dificuldades que nós não sabemos, mas através da palavra de Deus, do Espírito Santo e do nosso estudo, nós podemos sim ajudar todas as pessoas que chegarem, que quiserem serem pastoreadas por um líder, por uma líder de célula, a vencer as suas dificuldades, a crescer e melhorar nas suas debilidades, porque nós sabemos que a perfeição mesmo, ela quando chega, o Senhor leva logo. Ninguém quer ir agora, né, amados? Mas nós estamos em busca, sim, de sermos perfeitos no Senhor. Então, amados, Josué, para liderar esses 2 milhões de coração, o Senhor, ele apareceu a ele mesmo, ele teve que se mostrar a Josué, no versículo 7, no versículo 8, e ele, Josué, que tinha um histórico de servo, que tinha um histórico de obediência, que tinha um histórico já de espia, ele era um dos 12, que ali foi enviado para ver a terra, ele já sabia que a terra era boa, glória a Deus. Então ele imaginou, como o apóstolo René Terranova disse em uma frase, eu vi o futuro e decidi morar nele, aleluia. Então o futuro para os líderes de célula, para as células, é de uma vida totalmente diferente, viver o sobrenatural do Senhor. Se nós formos comparar isso com o que nós éramos, nós vamos ver que Deus já fez muitas coisas em nós, nas nossas vidas. Talvez na sua família, na sua casa, nunca teve uma pessoa que não fosse cristão. Aqui tem alguém, não quero que levante a mão, mas às vezes na nossa família, teve pessoas que nunca foram cristãos, mas o seu neto, o seu filho, ele vai ser filho, vai ser neto de um cristão, um pastor, um líder de célula, alguém conceituado na sociedade em que ele vive, alguém que tem um legado. Isso vai mudar toda a sua descendência, e não só na sua casa, na sua célula, nós somos agentes do reino de Deus. E a palavra se cumpre quando o líder de célula chega numa geografia, em um bairro, no evangelismo, na célula, no relacionamento pessoal com as pessoas, nas casas, as trevas vão ter que sair. Glória a Deus. As trevas vão ter que bater em retirada, porque chegou alguém ali que quis vencer os seus desafios pessoais em favor do reino de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus promete andar com Josué, apesar dos desafios. O primeiro desafio que Josué teve, foi aceitar que ele não estava só, e perder o medo, desistir da desistência e dizer, o Senhor é comigo, então eu irei. O Senhor está comigo, então eu vou. Se Deus é por mim, quem será contra mim? É o primeiro desafio que nós temos que vencer, a descredibilidade. Às vezes nós descremos que o Senhor está conosco, que Ele olha por nós, que Ele nos enxerga, Ele nos vê. Louvado seja o nome do Senhor. Então, apesar de tanto desafio, e esses desafios eram muito grandes, Josué teve tranquilidade. E Josué descobriu que iria liderar. E que o povo não podia ir sozinho, precisava de um líder. Amém? Às vezes a sua célula já está com 10, 12, 13 pessoas. E aí você está pensando se vai liderar ou não. Mas eu quero te dizer, o povo não vai sozinho. Deus vai levantar um líder, e esse líder é você. Amém? Você às vezes está pensando assim, eu estou nesses dias aqui como Timóteo, como co-líder aqui nessa célula. E aí eu não sei bem, porque eu estou vendo meu líder com muitos desafios. Eu quero dizer que você nasceu para vencer esses desafios. E que aquele povo da célula não vai ficar sozinho, não vai se perder com o tempo. Você vai ser aquela que vai levar, que vai dirigir, que vai influenciar para o reino de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, confiar no Senhor, Ele faz com que a nossa história, ela seja uma história repleta de promessas. Nós vamos viver aquilo que o Senhor planejou para nós.
Então, quando Josué ele pegou essa visão da terra de conquista, quando Josué resolveu atravessar o Jordão, o Senhor fez um milagre. Glória a Deus. Quantos aqui estão preparados para vencer desafios e ver milagres? Aleluia. Nós temos que permanecer fortes nesse propósito. Eu quero vencer os meus desafios, os meus limites. E eu quero ver milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós chegamos no nosso segundo ponto, no nosso segundo desafio na liderança de célula, segundo a pastora Gleice. Amém? Que é o relacionamento com as pessoas. Glória a Deus. Esse tema é um tema muito extenso. Então, Senhor, me ajuda aqui. É o relacionamento com as pessoas. Aperfeiçoar pessoas. Essa é a função do líder de célula. Glória a Deus. Aperfeiçoar pessoas para o reino de Deus. Aperfeiçoar outras flechas para o reino de Deus pelo poder da palavra. Como Josué em obediência. Glória a Deus. Em servidão. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas, elas são fundamentais. Não tem como nós crescermos sem as pessoas. Tem um texto de um ditado Xhosa que fala: as pessoas são pessoas através de outras pessoas. Glória a Deus. Então, nós somos o que nós somos porque outras pessoas nos influenciaram. E nessa caminhada, alguém pode até ter tentado ou conseguido por um tempo nos influenciar de maneira que não foi positiva. Mas quando nós estamos no reino de Deus, temos todas as oportunidades de aproveitar as influências positivas e crescer. Glória a Deus. E crescer e multiplicar. Então não podemos vencer os nossos desafios sem as pessoas. Nós precisamos de Deus, mas também precisamos das pessoas. Pastora, por que a senhora está dizendo isso? Porque às vezes as pessoas entram na célula e vão embora. E às vezes a gente pensa assim: não, foi porque não quis, foi porque não estava interessado, por isso, por aquilo. Mas nós sempre podemos insistir um pouco mais. Eu quero vos dizer que eu sou resultado de um grupo que insistiu um pouco mais. E não foi só num bairro, de um bairro para o outro, foi de uma cidade para outra. Muitos pastores que estão aqui me pastorearam, insistiram um pouco mais. Então, quando nós insistimos um pouco mais, nós estamos vivenciando esses relacionamentos pessoais que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando a palavra do Senhor disse no livro de Gênesis, capítulo 2, que é bom que o homem não esteja só, iniciava ali um grande projeto organizacional, como o pastor João Paulo pregou, de Deus. Ele criou tudo na sua mordomia infinita, na sua bondade, e ele fez o homem, e quando ele viu a necessidade do homem ser um com uma companheira, ele disse: não é bom que o homem esteja só. E às vezes a gente pensa que essa palavra foi só para o casamento, mas essa palavra foi para toda a sociedade. Foi através da solidão de um homem que o Senhor trouxe uma companheira idônea, que foi Eva. E através de Adão e Eva, todos nós fomos gerados. E através da sua célula, você vai gerar muitos e muitos discípulos. Glória a Deus. E você vai gerar segundo a sua espécie. Nós vamos gerar segundo a nossa espécie. Gerar discípulos flecha. Pessoas poderosas na terra. Que não se intimidam. Que ouvem a voz do Senhor. Pessoas que não movem. Glória a Deus. Pessoas que não têm medo do confronto de relacionamento pessoal. Eu não vou desistir porque eu tenho medo das pessoas. Eu não vou desistir por causa disso, por causa daquilo. O Senhor nos chama e Ele nos envia e nós iremos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, agora não enxerga. Glória a Deus. Então, amados, como igreja, como líderes, como Timóteos, nós temos uma missão
como líder de rede, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão única? Além de saber que vamos morar junto no céu, é fazermos crescer o reino de Deus. Onde o Senhor nos plantou, na Vila Alvorada, em Copaíba, na Altamira, na Trizidela, na Vila Sampaio, no Piquizinho, em Dom Pedro, em Grajaú, onde o Senhor nos plantou, nos escolheu, nos separou, nós vamos fazer crescer o reino de Deus. Aleluia! Mesmo que nós... Você fica batendo palma e corta. Eita, Jesus. Amados, mesmo que como flechas tenhamos sofrido algum tipo de escoriação, algum tipo de dificuldade, engembrado, entortado, perdido um pouco, o Senhor é o nosso Deus para nos fazer prosperar e vencer. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia. Santo é o Senhor. Aleluia. Não enxergo nada, meu povo. Alguém pode ler 1 Coríntios capítulo 12, verso 14. Amém. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Glória a Deus. O Senhor, quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, diante de tantas adversidades, ele dizia, o corpo não é só um, tem muito membro. Aleluia. E esses membros, eles têm uma finalidade. E na nossa célula, nós temos que vencer o desafio de nós pensarmos que vamos ali ouvir uma palavra porque nós estamos precisando, mas nos colocar também na condição daquele que quer dizer uma palavra. Pastor, pastora, líder de célula, eu queria dar uma palavra, eu queria compartilhar de algo que o Senhor falou comigo. Amém? Mostrar, porque às vezes nós podemos esconder a liderança, esconder por medo. E a palavra do Senhor diz que o nosso corpo não é só um corpo, nós somos um corpo com muitos membros. Aleluia! Por isso que nós somos uma igreja viva, um organismo vivo, com muitos membros, com finalidades, e não podemos perder nenhum daqueles que o Senhor separou. Você que já perdeu uma unha, que já machucou uma perna, um braço, você sabe o quanto dói. O corpo todo padece. Muda até a marcha da pessoa que machuca uma unha, que é uma parte pequena. Muda até o tato da pessoa que machuca uma unha da mão. Então, todo o corpo é importante. E nós não vamos perder na nossa célula. Glória a Deus. Nós vamos avançar. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos trabalhar na unidade da nossa equipe, nos nossos relacionamentos. Quero mostrar aqui para vocês uma pesquisa que eu fiz aqui sobre as questões do temperamento. Nós temos que conhecer as pessoas que nós estamos nos relacionando na célula. As pessoas que nós estamos investigando se possivelmente ela vai querer ser um líder, uma líder de êxodo. E nós temos que ver também essa diferença com aquelas pessoas que não estão ali com intenção de frutificar para o reino de Deus. Porque também vamos ser desafiados a encontrar pessoas que não vão querer o reino de Deus, mas querem estar na célula, mas querem estar conosco. Eu não sei por qual motivo. Então, amados, nós somos pessoas dotadas de emoções e de temperamentos. E nós nascemos assim. Eu sei que você tem ouvido muito falar sobre isso, porque a questão neurológica é uma questão que a ciência se abriu muito, como diz o pastor João Paulo. E essa é uma realidade, uma cortina que está sendo tirada, removida. E isso nos traz muitas possibilidades de entendermos, de conhecermos as pessoas. Para você ter uma ideia, tem até como... A doutora Amanda está aí, tá? Eita, meu Deus, cadê?
Eita Deus, lá vai, doutora Amor. Para você ter uma ideia, tem até como você observar um comportamento psicopata em alguém. Você se proteger. Só estudando, né, pastor João Paulo? Então, temperamento, eles são 4 de base. 4 temperamentos, e nós temos que saber. Eu disse, meu Deus, eu vou falar disso de novo, mas vai que tem alguém que quer saber um pouco mais. Nós nascemos com temperamentos e variam. Você não é só um, você pode ser 50% um, 50% outro, um misto, dependendo em qual área da sua vida, você pode até ter um temperamento, assim, para se apaixonar, para namorar, para casar, você pode ser colérico, pode ser melancólico, e aí, enfim. Então, existem os temperamentos, e nós estamos na liderança da célula, nós temos que saber qual é o temperamento daquela pessoa que chegou. E eu quero falar do primeiro temperamento, que é o fleumântico. São pessoas de temperamento fleumântico, são introvertidas. Um fleumântico não é alguém que anda sorrindo muito, muito, muito. Ele é alegre, ele é feliz, glória a Deus, mas ele é mais contido. São pessoas calmas, pessoas tranquilas, racionais, adaptáveis. Se tiver frio, se tiver quente, se tiver numa determinada circunstância um pouco constrangedora ou mais alegre, ele se adapta. É uma pessoa paciente. Vou chamar um fleumântico aqui, eu quero que você dê uma salva de palmas para ele. Se ele não for, ele vai dizer que não é. Pastor Marcos, você pode aplaudir ao Senhor? Vai ficar aí. Um fleumântico. No meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errada, viu, doutora Márcia? Vou chamar, glória a Deus. Eu vou chamar agora um sanguíneo. Calma. Irmã, é verdade. Ele não veio, não, ele não pôde vir, o pastor. Estava em outra demanda. Então, amados, o temperamento sanguíneo é uma pessoa extrovertida, alegre, que sorri alto. Se ele estiver num lugar, todo mundo vai saber, porque ele sorri alto. Aí eu quero que vocês digam, quem é o pastor que está sentado aqui que é sanguíneo, otimista, enérgica, criativa, uma pessoa que se adapta. Luciana, palmas para ela. Pastora Luciana é sanguínea. Aí eu quero convidar aqui uma pessoa dos pastores. Aí vão ser os discípulos que vão dizer, amém? Foi Deus que fez, eles são uma bênção, né, amados? Olha, o temperamento melancólico, uma pessoa introvertida. Calma. Introvertida. Uma pessoa sensível, perfeccionista, gosta de fazer tudo certo. Uma pessoa que é dedicada e uma pessoa que é uma pessoa muito emocional. O pastor João Paulo. Não é não. Errei. Quem é o melancólico? Vem, pastora. Vem. Pastora. Gente, eu dei esse exemplo porque, olha, eles são os pastores que têm mais essa tendência ao melancólico, mas não é, a pastora Gorete não é só melancólica. Há o fleumático, o pastor Marco também não é só fleumático. E há a pastora que é sanguínea, que é a pastora Luciana. As características dela. Agora vamos chamar o colérico. Antes de eu falar, vocês podem até dizer o nome do pastor. O pastor colérico, o pastor extrovertido, alegre, sorridente, assertivo, ativo, determinado, competitivo. Pastor João Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Na nossa célula tem gente preciosa como a pastora Gorete. Eu sou também melancólica, pastora. Eu choro. Eu digo, o mundo acabou para mim.
Eu digo pro Carlos, tu não me ama não, meu bem, tu não me ama. Diz, aí ele diz, tu já sabe que eu te amo, que ele é sanguíneo, né? Tem um pastor fleumático. Na sua cela tem a pessoa sanguínea, tem a pessoa colérica, excelente. Então, amados, vocês imaginam nas nossas células quantas pessoas, tirando conosco também, quantas pessoas estão para fazer algo sobrenatural. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Ei, pastor João Paulo, para ainda, pastor. Vem aqui, pastor. Ei, pastor Luciano. Agora eu quero chamar os outros pastores para eles virem. Quem é sanguíneo, fique bem aqui. Quem é colérico, fique bem aqui. Bora ver. Quem é fleumântico, quem é melancólico. Venha. Só para se junte aí. Olha aí, vocês estão vendo? Olha, tá vendo? Bora, irmã Divana. O pastor Josemir, o pastor Divana. Não são da terra, não. Aplauda a Deus pela vida deles. Não são da terra, não. Glória a Deus. Então, amados, vocês querem tirar uma foto aqui dos pastores? Então, amados, pessoas. Tira aí a foto. Amados, só para encerrar, que já deu os 40 minutos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 17, quando Jesus ora por unidade. Em João 17, no versículo 9, ele diz: eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são meus. Todos os temperamentos são do Senhor. Amados, e as nossas personalidades, elas podem sim ser adaptadas ao reino de Deus. O nosso temperamento não é para nos matar, nem para nos destruir, nem para causar diferença com o nosso irmão. O nosso temperamento é para nos fazer um líder de êxodo. Quando o Senhor nos escolheu, Ele não escolheu só sanguíneo, Ele não escolheu só colérico, nem só melancólico, nem só fleumântico. O Senhor escolheu a todos. Você pode aplaudir ao Senhor? O Senhor escolheu a todos nós. Nós somos todos escolhidos, escolhidas para essa obra, para vencer esses desafios. Então, quando você lembrar, lembre da flecha. Eu sou uma flecha. O Senhor me fez numa estrutura dura, forte, em um metal. Eu sou uma flecha forte, rígida. E mesmo se houver alguma dificuldade, o Senhor vai me afiar, porque os desafios vão ser para que eu seja afiado nesse propósito. Amém? O apóstolo Paulo, ele também fala: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Então, muitas vezes nós podemos sim errar na tentativa de fazer certo, de sermos assertivos, por não entender ainda os nossos temperamentos, ou por um irmão não compreender o temperamento do outro. Mas, meu amado, existe sobre nós uma generosa graça. Aleluia! E por isso nós estamos aqui, para sermos treinados, para sermos movidos. Amados, só encerrando, para dar um início no que a pastora Luciana vai falar. Quando fala de membresia, se compara também ao fruto do Espírito. E todo fruto do Espírito, ele é relacionado com o outro, com o irmão. Jesus, ele tinha dificuldade na sua equipe de 12. Quando pensa que não, Pedro puxou uma espada. E na sua equipe de 12 tinham 2 parentes, 2 irmãos. E às vezes a gente não quer, bota fulano é meu parente, bota ele para outra célula, não quero liderar porque família não dá certo sim, já deu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Coloque a mão na sua cabeça e vamos orar. Você vai e faz a sua oração pessoal. Você ora por você.
Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos. Nós bendizemos o teu nome. Obrigado pelos desafios. É para nos afiar, é para nos colocar na tua direção. Nós queremos andar na tua direção, meu Deus. Daqui para frente vamos estudar, vamos nos preparar mais, vamos abrir o nosso coração, vamos, meu Deus, saber investir no teu reino, de maneira organizada, de maneira, meu Deus, que nós possamos ver, que os nossos olhos possam ver a conquista, que nós venhamos fazer o teu reino crescer como a tua palavra diz. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.